Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Chegando no chat. Vamos aqui comigo, antes de eu ir para o quadro 1, que eu não consegui terminar de escrever as relações. Mas vem aqui para o quadro 1, e aí eu fiz 3 situações, né? Substituição trigonométrica, a gente vai resolver em que situação? Antes disso, eu vou escrever aqui uns camaradas. Tá, isso aqui a gente vai deduzir junto, mas vamos primeiro no quadro 3, que eu tenho um comentário para fazer. No quadro 3, a gente tem aquele mesmo esquema, né? Eu separei um monte de integral para a gente resolver juntos ao longo dessa aula. E aí, então, aqui já fica mais ou menos induzido quando é que a gente vai usar a substituição trigonométrica. A gente vai usar a substituição trigonométrica quando envolver raiz quadrada de um número mais ou menos uma variável ao quadrado, tá? Então, quando tivermos esse tipo de situação, aqui no caso é um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado dentro da raiz. Aqui é um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado dentro da raiz. Aqui é com mais, né? E aqui é uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado. Entende que essas 3 situações já quitam todas as possíveis, né? De combinação entre número ao quadrado e variável ao quadrado, né? Porque aqui tem um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado, e aqui é quando tem mais. Então, essas 3 possibilidades são as únicas que a gente tem, certo? De combinações. Então, por isso, agora a gente vai deduzir como é que a gente acha essas relações, tá? E aí, vem cá comigo. A primeira situação é a seguinte: eu tenho um triângulo retângulo, a gente vai deduzir essas substituições trigonométricas. Como são substituições trigonométricas? Está relacionada a triângulos retângulos, né? Certo? Então, eu quero alguma relação que envolva A para mim é um número qualquer e o X para mim vai fazer o papel da variável, tá? Então, tá bom. Então, se eu tenho um ângulo θ em que a variável x está nesse cateto oposto e a variável e a constante está nessa hipotenusa, qual que é a relação entre x, a e o ângulo θ? X é igual a... X é igual a quem? X é cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao seno do ângulo, não é isso? Não é isso? Cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao seno do ângulo. Então, x vai ser quem? Deixa eu subir um pouquinho, porque senão não vai caber. Então, x sobre a é igual a seno θ. Então, x vai ser quem? A vezes o seno de θ, ok? E aí, então, essa daqui vai ser a minha mudança de variável. Vou chamar x desse negócio. Se eu tenho x, eu já acho o dx dθ, não é isso? Quem é o dx dθ? Quem é dx em relação a θ? A cosseno θ dθ. Massa. Então, essa daqui vai ser a minha substituição. Porém, todavia, entretanto, contudo, tem um negócio que é interessante, que é achar esse lado aqui do meu triângulo, tá? Quem é esse meu lado em relação ao triângulo retângulo? Vou chamar aqui de uma variável qualquer, tipo coraçãozinho, tá? Quem é coraçãozinho em relação a x e a? Coração ao quadrado mais x ao quadrado é igual a ao quadrado, não é isso? Sim? Então, sim. Então, coração ao quadrado é igual ao quadrado mais o x ao quadrado, não é isso? Não, né, professora?
Não, né? É hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é hipotenusa é a ao quadrado é igual a coração ao quadrado mais o x ao quadrado. Eu quero achar quem é o coração ao quadrado. Coração ao quadrado é a mesma coisa que a ao quadrado menos o x ao quadrado. Ok? Quem é coração? Raiz mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui, pessoas, eu teria que fazer uma restrição em relação a esse ângulo de θ, né? Esse θ, para fazer sentido, esse triângulo retângulo, ele tem que estar no intervalo fechado de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Mas aqui na nossa dedução eu não vou fazer esse tipo de restrição. Nas notas eu faço isso, tá? Nas notas eu deixo bem claro qual que é o intervalo. Mas aqui pra gente, como a nossa integral ela é indefinida, eu não estou preocupada com isso. Porque eu teria que ter os limites de integral, eu preciso garantir que esse camarada aqui é inversível, tem que achar um ângulo máximo para que esse triângulo seja retângulo, enfim. Mas a gente vai esquecer esses domínios de integração, não tem problema, tá? Isso vai fazer sentido mais para frente, aí eu comento mais para frente. Então, só diminuindo aqui um pouquinho o espaço, ao quadrado é igual a coração ao quadrado menos x ao quadrado. Então, coração seria mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Por causa desse limite de integração, eu vou só considerar a parte positiva, tá? A parte positiva também vem para garantir só aquele limite de integração, que eu não vou me preocupar ao longo da nossa aula, mas que aqui no caso seria menos π sobre 2 até π sobre 2, ele garantiria só a parte positiva, tá? E também essa parte positiva, porque esse camarada aqui é uma medida, não é? Coração não é um lado de um triângulo, então só faz sentido lados positivos, né? Enfim. Então, tá bom. Então, o que a gente acabou de ver nessa situação? Que quando a gente tiver raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a substituição trigonométrica vai ser essa. A seno θ, tá? E aí, todo o resto a gente consegue deduzir sozinho. Vamos para mais uma das situações. A outra situação é a seguinte. Eu te dou uma variável e o númerozinho, um triângulo retângulo em θ. Qual é a relação entre a, x e θ? Vamos? Tangente, né? Então, x sobre a é tangente θ, não é isso? X sobre a é igual a tangente de θ. Então, tá bom. Então, x é igual a vezes a tangente de θ. Se eu tenho x, bora saber quem é dx em relação a dθ. dx é igual a vezes, qual a derivada da tangente? Secante ao quadrado, né? Tá certo? Então, tá certo. Vamos achar quem é esse outro lado aqui do ladinho? Chamar ele de triangulinho. Triângulo ao quadrado é igual a quê? Triângulo ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, quem é triangulinho em relação a x e a? Seria mais ou menos a raiz. Como no intervalo eu vou pegar só a parte positiva, vai ser só a raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, quem é esse lado em relação a x e a? Esse lado é exatamente a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Ok? De novo, quando eu tiver uma raiz quadrada envolvendo a soma de uma variável ao quadrado com um número ao quadrado, a minha substituição trigonométrica vai ser a vezes tangente de θ. Tá claro? Então, tá claro. Vamos para o próximo. Até aqui o que eu estou fazendo é deduzindo com vocês, tá?
Já que essas são as únicas 3 possibilidades, por quê? Essas são as únicas 3 possibilidades que eu tenho de envolver raiz e soma e subtração de um elemento. Daqui a gente tira todas as possibilidades de substituição trigonométrica, tá bom? Como eu disse no começo da aula. Agora, qual é a relação entre x, a e θ? Cosseno, né? Quem é cosseno? A sobre x é igual a cosseno θ, não é isso? Sim? A sobre x é igual a cosseno θ. Vou dar uma brincadinha aqui rapidinho, só para vocês entenderem, facilitar a vida. Aí. Não tem nenhum daqueles gizinhos melhor. Não. Tá bom. Então, vem cá comigo. Quem é x em relação a θ e a? Vamos só... A gente pode fazer várias coisas, né? Posso inverter dos dois lados, posso multiplicar cruzado. De qualquer forma, eu consigo perceber que x vai ser igual a sobre cosseno θ, né? Ou seja, x vai ser igual a que multiplica 1 sobre cosseno θ. O que é 1 sobre cosseno θ? Secante. Então, x vai ser igual a vezes a secante de θ, não é isso? Então, é isso. Então, x é igual a vezes a secante de θ. Bora achar quem é dx em relação a dθ? Dx é igual a vezes... Qual é a derivada da secante de θ em relação a θ? Secante vezes tangente. Sempre que eu tenho uma situação como essa, eu tenho que achar quem é essa raiz. Então, vamos achar quem é essa raiz. Essa raiz aqui, eu vou chamar ela de triângulo, já foi? Estrelinha. Quem é estrelinha em função de a e x? X ao quadrado é igual a estrelinha ao quadrado mais a ao quadrado. Certo? Sim. Então, quem é estrelinha? Estrelinha ao quadrado é igual a x ao quadrado menos a ao quadrado, ok? Absorve, abstrai, que a gente está pensando esse limite, aqui, esse θ aqui, só para considerar a parte positiva da raiz. Então, a estrelinha vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado menos o ao quadrado. Ok? Então, completando aqui a nossa figurinha. Esse outro lado vai ser x ao quadrado, menos a ao quadrado dentro da raiz. Então, quais serão as minhas possíveis, quais serão os casos possíveis de substituição trigonométrica? Quando eu tiver raiz de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, ou uma variável ao quadrado mais um número ao quadrado, ou uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado. Ok? Concordam comigo que isso aqui esgota todas as possibilidades, né? Tem mais nenhuma combinação entre variável ao quadrado e número ao quadrado dentro de uma raiz para que eu faça a substituição, né? Todas essas quitam. E são essas as que a gente vai usar. Tá bom? Antes da gente começar a fazer exercício, professora está a 220 km por hora. Desculpa, eu estou acelerada, muito acelerada. Quer que eu dê uma pausinha? Ô, Tair, está muito rápido, quer que repete? Respira, prof. Vou voltar de novo e vou explicar de novo, tá bom? Então, vamos lá. Quais serão as situações em que a gente vai usar substituição trigonométrica? Nós vamos usar substituição trigonométrica quando tiver uma raiz quadrada envolvendo um número ao quadrado
e uma variável ao quadrado. Combinação de sinal entre eles, pode ser mais ou menos entre eles, né? Então, esse aqui é um típico exemplo de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, dentro da raiz. Um número ao quadrado mais uma variável ao quadrado, dentro da raiz. E uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado, dentro da raiz. Tá? Como que a gente vai fazer essas substituições trigonométricas? O jeito que eu deduzi com vocês no quadro 1. As substituições trigonométricas serão as seguintes, as únicas possíveis, né? Isso aqui já quita todas as possibilidades. Quando eu tiver um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado dentro da raiz, a minha substituição vai ser x é igual a a vezes seno θ. E todo o resto a gente deduz. Quando eu tiver variável ao quadrado mais um número ao quadrado dentro da raiz, a substituição vai ser x igual a tangente θ. Tá? E quando eu tiver raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado dentro da raiz, a minha substituição vai ser x igual a secante θ. Tá melhor? E aí, isso daqui eu deduzi com vocês. Tá? Concordam comigo? Eu peguei todos os casos possíveis de triângulo que fazem sentido e a gente deduziu junto. Então, se eu te dou um número e uma variável e um ângulo retângulo, essas são as únicas possibilidades. Então, a gente deduz isso junto. Tem um livro que faz exatamente isso que eu fiz, mas ele acaba conversando um pouquinho mais, que é aquele livro da Diva e da Miriam, né? Que é o livro de cálculo A. Isso aqui, na verdade, eu até tirei de lá. Então fica aí caso vocês queiram esmiuçar um pouquinho mais. Mas eu acho que nas notas eu comento bastante, comento inclusive sobre os intervalinhos, né? Que a gente pode fazer essas mudanças. Tá claro? Vamos para a prática? Vamos para a prática. E para a prática quer dizer pegar o primeiro exercício. Primeiro exercício lá da nossa lista do quadro 3 é o seguinte: integral da raiz quadrada de 1 menos o x ao quadrado dx. Todos estão comigo? Melhorou aqui no chat também? É uma viagem, mas é uma viagem entendível. É isso, eu tô tentando justificar da onde que vem, né? E é que nem eu disse para vocês, assim, as técnicas de integração, elas vêm para facilitar a nossa vida. Então, essa técnica de integração vem para facilitar a nossa vida quando envolver raiz quadrada de uma variável ao quadrado, menos ou mais um número ao quadrado, sacou? Ela vem para facilitar a vida nesses casos, tá? Tá. Esse caso aqui é típico de qual? É um número ao quadrado, que é 1, né? Menos uma variável ao quadrado dentro de uma raiz. Como que eu faria essa? Ela entra nessa situação, né? Em que o a é igual a 1, certo? Então, quem que eu vou fazer igual a quê? X vai ser a vezes seno. Mas se o a é igual a 1, então x é igual a seno θ. Alright. Suavão? Suavão. Então, x para mim, sempre embaixo da integral, x para mim é a vezes seno, mais a é igual a 1, então fica seno θ. Bora achar quem é dx dθ. Quem é dx em relação a dθ? É a derivada do seno em relação a θ, que é cosseno. Cosseno θ dθ. Bom, mas já que eu tenho uma raiz, vamos entender quem é essa raiz nessa nova variável. Sempre faz isso, tá? Vocês vão ver o tanto que vai facilitar a vida de vocês. Quem é a raiz de 1 menos x ao quadrado nessa nossa variável nova? É o mesmo que a raiz quadrada de 1 menos, quem é x ao quadrado? Seno ao quadrado. Quem é 1 menos seno ao quadrado? Cosseno ao quadrado.
Então, isso aqui é igual a raiz de cosseno ao quadrado de θ. Extraindo a raiz e aqui considerando o intervalo para a raiz ser sempre positiva, isso aqui vai me dar cosseno θ. Ok? Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa para substituir lá na integral já. Então, bora substituir na integral. Então, isso aqui fica. Quando eu tiver a raiz, o que vale a raiz? Raiz a gente acabou de achar aqui embaixo que vale cosseno de θ, né? Opa, até fazer amarelinho. E quem é dx nessa minha nova variável? Dx é cosseno θ dθ, não é isso? Vezes cosseno θ dθ. Então, o que eu tenho que integrar? Cosseno ao quadrado, não é? Como é que se integra cosseno ao quadrado? Vocês lembram? Lembram? Alguém lembra como é que integra cosseno ao quadrado? Um silêncio. Um silêncio. Como é que eu olho cosseno ao quadrado em função de arco duplo? Que arco duplo eu sei integrar, não sei? Arco duplo, por exemplo, essa daqui a gente já fez, né? Não é? A gente chama, isso aqui é uma composta, lá dentro a gente chama de U. Lembra dessa? Essa daqui sai simplesinha. Então, quando eu tiver potências quadráticas de seno e de cosseno, a estratégia é sempre tornar ela um arco duplo, tá? E aí, vocês vão recordar lá daquelas relações trigonométricas, que tem uma que é a seguinte. Eu sei que quem é o cosseno de 2θ? Vem lá de cosseno de A mais B, né? Cossa A, cossa B, troca sinal sem saber. Mas se o A é igual a B, então fica cossa A, cossa B, troca o sinal, aqui seria mais, aqui fica menos, sem saber. Algo de novo? Nada de novo, né? Já fizemos isso 70 vezes em sala de aula, né? Mas eu quero achar uma relação envolvendo cosseno ao quadrado, né? Então, deixo o cosseno ao quadrado aqui e eu vou escrever seno ao quadrado em função de cosseno ao quadrado. Como é que faz isso? Fica cosseno ao quadrado de θ menos. Quem é o seno em função de cosseno ao quadrado? 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Esse menos aqui de fora muda o sinal daqui de dentro, fica cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Ó, meu cosseno ao quadrado aqui, envolvendo o cosseno de 2θ. Ok? Então, agora eu vou isolar esse bonitinho. Então, vai ficar cosseno de 2θ mais 1, certo? É igual a 2 cosseno ao quadrado de θ, não é isso? Passei esse menos 1 para a banda de cá. Então, cosseno ao quadrado de θ é o quê? Meio 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 de cosseno de 2θ. Ok? Então, eu não vou integrar cosseno ao quadrado. Eu vou integrar essa soma. E essa soma sai suave, né? Integrar um número de boa. E integrar cosseno de 2θ de boa. Certo? Então, a mudança trigonométrica, ela fez cair em alguma que a gente já saberia integrar. Sacou? Então, bora lá. Então, como é integrar cosseno ao quadrado, é equivalente a integrar meio
mais meio do cosseno de 2θ dθ. Integral da soma, soma das integrais, então isso aqui fica, o meio pode sair, né, da integral, então fica a integral de dθ mais meio da integral de cosseno de 2θ dθ. Essa daqui sai imediata, né? Não sai? Sim? Essa sai imediata. Essa daqui vai ser bem organizadinho. Chama ela de alguma coisa. Resolve ela num cantinho e depois volta, tá? Isso aqui eu vou só diminuir um pouquinho esse espaçamento. Vou resolver ela aqui embaixo. Não vai dar aqui embaixo. Ou vai? Não sei. É que eu não quero apagar nada para lá. Então, peraí. Vou diminuir essa. Essa aqui a gente já viu que é cosseno. E vou resolver ela daqui. Tá? Quem é a integral A que eu quero resolver? Cosseno de 2θ. Como eu disse antes, isso aqui é uma composta, né? Da onde saiu o 2 cosseno? Me perdi. Eu também. Da soma do cosseno dos parênteses. Vocês já entenderam de onde apareceu o 2 cosseno? Já entenderam, people? Esse aqui? Então, vem cá. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Escreve seno ao quadrado em relação a cosseno ao quadrado. Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Então, 1 menos o cosseno ao quadrado me dá o seno ao quadrado. Deixa esse menos lá quietinho. Então, quando eu fizer esse menos com esse menos, me dá mais cosseno ao quadrado. Então, fica cosseno ao quadrado com mais cosseno ao quadrado, dá 2 cosseno ao quadrado. Menos 1. Melhorou? Sim? Opa, tudo certo. Então, beleza. Então, agora vamos integrar essa daqui, que a gente já viu que é por substituição simples, né? Eu chamo o que de quem? U de 2θ. Então, quem é du dθ? 2 dθ. Então, como é que fica essa integral? Fica a integral do cosseno. Quem é 2θ? U. Quem é dθ? Dθ é igual a du sobre 2, não é isso? Como é que se integra cosseno? Integral do cosseno é? Integral do cosseno é? Seno. Então, isso aqui é meio do seno de u, mais a sua constante favorita de integração. Mas quem é u em relação a θ? 2θ, né? Então, isso aqui fica meio do seno de 2θ mais sua constante arbitrária de integração favorita. Vamos pegar esse resultado aqui, é igual ao resultado dessa integral aqui, não é isso? Então, como é que fica essa resolução aqui? Qual é a integral de meio dθ? Θ sobre 2, certo? Certo? Θ sobre 2. Mais 1/2 da integral de A. Quem é a integral de A? 1/2 do seno de 2θ.
1/2 do seno de 2θ. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Professora, você saiu de x? Ok, então vamos voltar para x, né? Se eu sair de x, tem que voltar para x. Eu integrei em θ, eu preciso voltar para a minha variável. Quem é θ em relação a x? Quem é θ em relação a x? Quem é θ em relação a x? Fala alto que vocês sabem. Isso, arco-seno. Então, θ em relação a x é o arco-seno. Então, aqui fica arco-seno de x sobre 2, mais 1/4. Vamos ver quem é seno de 2θ. Quem é seno de 2θ? Vou fazer aqui embaixo. Ai. Seno de 2θ é o quê? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Não mudei de sinal, então aparecem 2, não é isso? Sim? Seno de θ em relação a x eu tenho, não tenho? Cosseno θ em relação a x eu também tenho, não tenho? Sim? Sim? Então, acabou, né? Vezes 2, seno θ, vezes cosseno θ. Certo? Mais o C. Então, como é que fica isso? Aqui fica arco seno de x sobre 2, mais 2 daqui, vai embora com 2 daqui, sobra só 2, meio. Quem é seno θ em relação a x? X. Quem é cosseno θ em relação a x? Raiz de 1 menos x ao quadrado. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Fui com Deus nessa questão. Como é que vocês estão? Tá bem nebuloso, né? Tá bem marromeno. A gente vai fazer vários para poder tornar menos indigesto, tá? Vou deixar um pouquinho o quadro 2 aqui para o pessoal de casa, quem quiser copiar, para fazer um print. Porque todas as resoluções a gente vai fazer no quadro 2, tá? Que eu não quero apagar nem o quadro 3 e nem o quadro 1. Então, é melhor sempre deixar aí um pouquinho para vocês. A parte final que você fala, Ronald, é a mudança de θ para x? É isso? Isso. Então, dessa parte aqui do θ ficou claro, né? Certo? Se x é igual a seno θ, arco seno θ, se x é igual a seno θ, o θ é o arco cujo seno é x, né? Ok. Aqui eu tinha uma relação de seno de 2θ. O que é seno de 2θ? Seno de 2θ é essa identidadezinha, né? Seno de 2θ é igual a minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, né? Então, isso aqui me dá 2, seno θ, cosseno θ. Pelas relações que a gente tem aqui, eu tenho quem é seno θ em relação a x e quem é cosseno θ em relação a x, né? Então, é só substituir. Pelas relações que a gente tem, eu tenho seno θ em relação a x e cosseno θ em relação a x. Então, é só substituir.
N sobre x, arco seno x sobre 2. Ah, aqui é 2, perdão. Perdão, people. Muito obrigada. Aqui é 2, perdão. Arco seno x sobre 2, perdão. Isso aí foi um lapso mesmo. Beleza? Beleza. Enquanto vocês dão uma pensadinha aí, vou dar um check na 1 e a gente já vai para 2. Qual é a dificuldade desse exercício? Lembrar das relações trigonométricas, né? Porque até a substituição trigonométrica nem é tanta dificuldade, concordam comigo? Uma vez que vocês entendem onde é que tem menos ali, vocês já veem qual que é a substituição. Mas o drama real tá sair de θ e voltar para x, não é isso? Então, beleza. Vamos fazer essa segunda? Tem como voltar no último quadro? Please. Só dá um... No último o quê? No terceiro ou no segundo? Vamos rápido, que a gente tem muito exercício para pouco tempo. Terceiro ou segundo, Ronald? No que estava agora há pouco. No da resolução? Pronto, vou apagar. Qualquer coisa, depois vocês assistem a aula do YouTube e tira print, tá? Que a gente precisa fazer mais exercício, senão a gente não consegue fazer nenhuma de cada. A segunda questão que a gente vai fazer é a seguinte. Integral de x sobre a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Nessa questão, me envolve um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado dentro da raiz, não é? Vem aqui para as nossas substituições. Número ao quadrado menos uma variável ao quadrado. A substituição é x igual a A vezes o seno, né? Então, bora lá. Então, x vai ser igual a A. Quem é A nesse caso? Qual é o número cujo quadrado dá 4? 2. Então, é 2 seno θ. Tá? Então, ótimo. Então, quem é dx dθ? Quem é dx dθ? Quem é dx dθ, pelo amor de Deus? Gente, vocês esqueceram. Vocês esqueceram, hein? Vocês não estão exercitando, é isso? 2 cosseno de θ. Logo que você faz isso, você já arruma a raiz, né? Como é que é a raiz? É 4 menos x ao quadrado. Como é que eu escrevo essa raiz em relação a essa minha nova variável? 4 menos, quem é x ao quadrado? É 2 ao quadrado vezes seno ao quadrado. Então, fica 4 seno ao quadrado. Isso aqui é igual a quê? 4 com 4 dá para pôr em evidência. Então, fica 1 menos o seno ao quadrado. O que é 1 menos seno ao quadrado? Cosseno ao quadrado. Então, isso aqui fica 4 que multiplica cosseno ao quadrado de θ. Estou extraindo a raiz quadrada de um produto. É o produto das raízes quadradas. Então, isso aqui me dá 2 vezes cosseno θ. Ok? Vamos lá substituir, então. Então, esse aqui fica integral. Quem é x em relação a θ? 2 seno. Quem é dx em relação a dθ? 2 cosseno θ dθ. Embaixo eu tenho a raiz. Quem é a raiz em relação a θ? 2 cosseno.
Olha o tanto que facilitou a nossa vida. Não é não? Que agora eu tenho um 2 cosseno aqui dividindo, que vai embora que esse 2 cosseno aqui que está em cima do numerador, né? Então, basta integrar 2 seno, não é isso? Não é isso? Como é que se integra 2 seno? É 2 vezes a integral do seno de θ d θ. Qual que é a integral do seno? Menos cosseno. Então, isso aqui me dá menos 2 cosseno θ mais sua constante arbitrária de integração favorita. Quem é cosseno θ em relação a x? Cosseno θ em relação a x é o quê? É essa raiz sobre 2, não é isso? Então, isso aqui fica. Melhor ainda. Quem é 2 cosseno θ, né? 2 cosseno θ já está aqui, que é essa raiz. Então, isso aqui fica menos a raiz de 4 menos x ao quadrado, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Quer saber se está certo? Deriva. Como é que se deriva isso em relação a x? O meio está lá de fora. Como é que se deriva a raiz? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Lá dentro ainda é uma função, regra da cadeia, né? Menos 2x. Esse 2 vai embora com esse 2. Esse menos fica embora com esse menos. Fica o quê? X vezes 4 menos x ao quadrado elevado a menos meio. Menos meio desce na forma de raiz, né? Que era exatamente o que a gente tinha aqui dentro. Então, a nossa integral está ok. Quando vocês olham para o quadro 2, vou quitando aqui. Essa é até mais fácil que a primeira, né? Essa é até mais fácil. De propósito, eu dou uma assustada para depois acalmar. Dou uma assustada para depois acalmar. Mas vocês têm que reagir, gente. Tem que reagir. Tem que reagir. Não é porque não tem aula que vocês não têm que estudar, não, pelo amor de Deus. Senão, o que vocês estão fazendo no período de estudo dirigido? Essa entendi melhor. Que bom, Matheus. Posso apagar, então? Posso? Tá bom. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o estudo dirigido dessa semana. O estudo dirigido dessa semana vai estar disponível a partir de amanhã de manhã. Mas o estudo dirigido dessa semana é de revisão para avaliação, tá? Então, se vocês quiserem fazer devagarzinho, vai revendo o que a gente já viu, né? Acho que é até uma estratégia interessante. Faz as primeiras etapas lá, que é de revisão teórica, e aí deixa os exercícios para, pelo menos para o fim dessa semana, né? E aí, então, não tenham muita pressa, não. E é do mesmo jeitinho que foi da revisão para a prova anterior, né? Para a primeira prova. Você só finaliza o estudo dirigido depois que você submeteu o mapa mental, tá? E é o mapa mental relativo à integração, tá bom? Então, bora lá? Questão 3. Questão 3, a integral da raiz. Integral da raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado dx. Qual que é o nosso problema aqui? Envolve uma raiz quadrada de um número ao quadrado mais uma variável ao quadrado. Vamos lá no nosso primeiro quadro. Qual que é a substituição? Uma variável ao quadrado mais um número ao quadrado, eu chamo de x o quê? A vezes a tangente, né? Então, quem é o A nessa minha raiz? O A é o camarada cujo quadrado dá 4, que é 2. 2 tangente.
Certo? Certinho. E agora? Quem é dx em relação a dθ? Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Vamos substituir já a raiz, que é para facilitar a nossa vida. O que é 4 mais x ao quadrado? É o mesmo que 4 mais, quem é x ao quadrado? É o quadrado de 2 vezes o quadrado da tangente, que então me dá 4 vezes tangente ao quadrado. Aqui dentro eu consigo colocar o 4 em evidência, e aí fica 1 mais tangente ao quadrado. O que é 1 mais tangente ao quadrado? Secante ao quadrado, todo mundo lembra? Sim? Sim? Tá bom. Então, isso aqui é raiz quadrada de 4 vezes secante ao quadrado. Raiz quadrada de produto é o produto das raízes. Então, isso aqui vai sair 2. Quem é a raiz quadrada de secante ao quadrado? Secante θ. Lembrando que esse θ aqui, eu não comentei com vocês, mas eu estou escolhendo ele para que essa raiz quadrada não precisa ser um mais ou menos, tá? Estou pegando só a parte positiva. Então, tá bom. Então, bora substituir os substituíveis lá na minha integral. Então, fica a integral. Quem é a raiz quadrada em relação a θ? 2 secante. Quem é dx em relação a dθ? 2 secante dθ. 2 secante ao quadrado dθ. Então, eu preciso integrar o quê? Secante ao cubo. Já fizemos em sala, né? Já fizemos em sala. Vocês lembram como é que integra secante ao cubo? Não? Isso aí. Então, esse aqui fica 4 da integral da secante ao cubo dθ. Θ dθ. Como é que a gente fazia ela? Secante ao cubo de θ, dθ, é igual a quê? A integral de secante de θ vezes 1 mais tangente ao quadrado de θ dθ, né? Porque isso aqui é o mesmo que secante vezes secante ao quadrado, mas secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, né? Então, isso aqui fica a integral da secante de θ dθ, mais a integral da secante de θ, vezes tangente de θ, vezes tangente de θ dθ. Essa daqui a gente sabe de imediato. Qual que é? ln. Se vocês não souberem, vocês vão ter que deduzir na prova. E aí é trabalho dobrado. Essa daqui você soma e divide por secante mais tangente. E aí você tem o que de resultado? ln do módulo da secante mais a tangente. Lerê, hein? Tá bonito, só que não. Aqui, o que a gente faz? Eu chamo isso aqui de dv, secante de θ, vezes tangente de θ dθ, eu chamo de dv, porque a integral dela eu sei. Qual que é a integral de secante vezes tangente? Secante. Então, o meu u é todo o resto. Quem é todo o resto? Tangente. Qual que é a derivada de u em relação a θ? Secante ao quadrado de θ dθ. Aí fica u vezes v menos a integral de v du, né? Então, isso aqui fica ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ, mais u vezes v
menos a integral de v du, secante ao cubo de θ, dθ. Então, o que que me dá a secante ao cubo de θ dθ? Me dá meio de ln da tangente mais a secante, mais meio da tangente vezes a secante. Então, isso aqui vai me dar 4 vezes meio da ln do módulo da tangente de θ mais a secante de θ. Não vai caber isso aqui vai ficar ruim. Não vai ficar bom. Quatro vezes meio do ln do módulo da tangente de θ mais a secante de θ mais tangente θ vezes secante de θ, acabou, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Ok? De onde que veio isso? Passou esse camarada aqui para cá, aparece um 2, esse 2 passa dividindo. A gente já fez isso em sala. Então, bora arrumar, né? Bora arrumar. Esse 4 com esse 2 aqui me dá um 2. 2 do quê? Ln do módulo. Quem é a tangente de θ em relação a x? Tangente de θ em relação a x é x sobre 2. Mas quem é a secante de θ em relação a x? É essa raiz sobre 2. Então, vai ficar sobre 2, x mais a raiz de 4 mais x ao quadrado. Módulo mais... Quem é a tangente em relação a x? X sobre 2. Quem é a secante em relação a x? Essa raiz sobre 2. Então, fica um sobre 4 aqui. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. C. Opa, tinha um meio, com esse 1/2, um 4, dá 1 sobre 8 aqui, né? Ah, o meio tá de cá, tá certo. Tá de cá. Tá certo. Isso. Porque esse meio aqui, ele não entra aqui para cancelar, né, gente? Né? ln de meio vezes 2 não é ln de 1, né? Tá? Esse 2 aqui não entra aqui para cancelar, não. Esse 2 poderia entrar aqui, não tem problema. Mas esse 2 aqui não entra aqui para cancelar, não. Tá bem? Quer derivar e ver se está certo? Não, né? Estamos precisando disso, não. Quando vocês pensam um pouquinho... Estão percebendo que vocês têm que usar coisas que a gente já fez? Que eu poderia ter bem falado assim, não vou resolver a integral de secante ao cubo, não. Vocês têm que lembrar disso. Tá? Tem que lembrar disso. Tá bem? Então tá bem. Vamos para a próxima? A próxima é uma generalização dessa, né? Que é essa raiz quadrada aqui embaixo. Quatro. Eu quero a integral de dx
da raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, onde esse a é algum número real. Tá bem? Então, qual que é o caso que nós estamos? Estamos no caso em que a raiz quadrada tem um número ao quadrado mais uma variável ao quadrado, certo? Qual que é a substituição? X é igual a vezes a tangente. Mesmo casinho. Então, bora lá. X é igual a vezes a tangente de θ. E é o a mesmo, né? Então, quem é dx em relação a θ? A secante ao quadrado de θ, dθ. Isso. Quem é a raiz? A raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado é o quê? A ao quadrado mais quem é x ao quadrado? A ao quadrado tangente ao quadrado. Então, isso aqui fica o quê? Bota o a ao quadrado em evidência. Isso aqui fica 1 mais tangente ao quadrado de θ. O que é 1 mais tangente ao quadrado? Secante ao quadrado. Ok? Extraindo a raiz quadrada de coisa ao quadrado no produto, isso aqui fica a vezes a secante. Então, a minha integral agora fica integral. Quem é dx em relação a dθ? A secante ao quadrado de θ, dθ. O que é a raiz em relação a θ? A vezes a secante de θ. Estou multiplicando e dividindo por a vezes secante. Isso aqui é a mesma coisa que 1, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, essa minha integral é o quê? Essa integral caiu na integral de secante de θ, dθ. Qual é a integral da secante? ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Estou em θ, comecei em x, tem que voltar para x. Quem é secante de θ em função de x? Secante de θ é a raiz sobre a, não é isso? Raiz sobre a. Mas quem é a tangente em função de x? X sobre a. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Quer juntar essas duas? Pode juntar. Ok? Sim, sim? Sim, sim. Essa é mais fácil que a outra, né? Essa é mais fácil para a outra. Então, agora nós vamos fazer essa integral. Tem alguma dúvida nessa que fizemos agora? Não? Não. No chat? No chat? Essa entendi melhor. Essa? Deu para entender, prof. Que bom. Pode voltar no quadro 2? Volta no quadro 2, por favor. Pronto, vamos para a próxima? A próxima é a seguinte, que é a quinta questão, né?
A quinta questão é a raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado dx. Ok? Ainda estou um pouco perdido, mas é questão de lembrar as relações mesmo. Ainda confundo algumas e outras lembro. Prof, sobre o exemplo 3, eu poderia entender com 4 mais x ao quadrado elevado a meio e usar um método de somar 1 no expoente e dividir. Então, vem cá, Gabriel. Você queria fazer isso aqui, né? Raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado dx, certo? Exemplo 3. Então, seria isso aqui, né? Te mostro agora que não daria certo. Você iria chamar o quê? Isso aqui de U? Porque isso aqui é uma composta, né? Composta, você só consegue usar aquele método do polinômio, que é aumentar um expoente e dividir por esse novo expoente, se ele for um polinômio, né? Se ele for uma variável elevada a um número, se for só isso. Aí sim, aqui dentro você tem uma regra da cadeia, né? Você tem uma composta, né? Essa daqui, o que você faria? Qual é a possibilidade usando aquelas técnicas que a gente já tinha? Você chamaria o camarada aqui dentro de U. du seria 2x dx. Ok? E aí, eu não tenho x dx, né? Eu só tenho dx. Então, eu tenho que fazer x em função de U. X em função... Olha a trabalheira que vai te dando. X em função de U é o quê? X ao quadrado é igual a 1 menos 4. Então, x em função de U vai ser a raiz quadrada de U menos 4, né? Então, isso aqui você ficaria com du sobre 2, quem é x em função de U, raiz quadrada de U menos 4. Isso aqui é igual a dx, ok? E aí, você substituiria aqui. Quem é a raiz quadrada? Raiz quadrada fica raiz quadrada de U. É U elevado a meio. Quem é dx em relação a du é tudo isso, né? du sobre a raiz quadrada 2u menos 4. Tá vendo que você cai numa mais difícil de novo? Que vira um ciclo que não resolve, né? A gente vai ver uma ao fim da aula, eu espero que a gente consiga ver, que eu tenho 2 métodos para resolvê-la. Mas não é sempre que a gente tem isso, tá? Se eu tivesse aqui envolvendo 2x, pelo menos um x multiplicando aqui, aí sim, aí daria para usar a substituição. Mas eu não tenho, tá? Espero que no finzinho da aula a gente consiga fazer essa daqui, que essa daqui dá para a gente integrar ela de 2 maneiras. E aí você escolhe a sua preferida, tá bom? Tá bom. Te respondi, Gabriel. Tentei fazer uma das questões da lista assim, não deu tão certo. Dependendo do que estiver dentro da raiz, faremos uma substituição. Não é nem dependendo do que estiver dentro da raiz, é mais do que estiver fora também integrando, sacou? Se você tiver um número, você pode sempre olhar esse número como raiz quadrada de outro, né? Então, é mais o que está fora, tá? O que estiver fora, às vezes, te ajuda ou não fazer uma substituição simples, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos para esse último caso. Aqui eu tenho uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado. Qual é o caso? Variável ao quadrado menos um número ao quadrado. X é igual a secante, não é isso? Então, x vai ser igual a que é o quê? 1 vezes a secante. Quem é dx em relação a dθ? Derivada da secante. Secante de θ, tangente de θ, dθ.
Quem é essa raiz? X ao quadrado menos 1 é igual a raiz. Quem é x ao quadrado? Secante ao quadrado menos 1. Quem é secante ao quadrado menos 1? Tangente ao quadrado. Então, isso aqui fica tangente ao quadrado de θ, que é igual tangente de θ. Pensando que os θs estão lá de tal forma que eu não preciso considerar raiz positiva e raiz negativa, só considera raiz positiva, tá? Então, massa. Então, bora substituir? Como é que fica essa integral, então? Quem é essa raiz? Em relação a θ, ela é tangente. Quem é dx em relação a θ? Secante de θ vezes tangente de θ dθ. Essa daqui é uma das integrais que cai lá para a gente resolver secante ao cubo, não é isso? Lembra? Vem cá. Vamos pensar nela aqui separadinho. A integral da secante de θ, tangente de θ, vezes tangente de θ dθ, a gente fez ali embaixo, isso aqui me dava o dv. dv é igual a secante de θ, tangente de θ dθ, e o tangente de θ. Então, du é secante ao quadrado de θ dθ, e o v é a secante. Certo? Certo. Então, isso aqui fica o quê? U vezes v, tangente de θ vezes secante de θ, menos v du, que é a integral da secante ao cubo de θ dθ. Quem é a integral da secante ao cubo de θ dθ? Hein? Isso aqui sobra tangente de θ, secante de θ, menos meio do ln do módulo da tangente mais a secante, mais tem esse menos aqui, né? Mais tangente vezes secante sobre 2, né? Olha aí, vê se é isso. A gente acabou de fazer ela. É isso? É isso, people? Tá certo? Confere aí, por favor. Se a integral da secante ao cubo é isso. Vamos, gente? Tá certo? ln da tangente mais a secante, mais tangente vezes secante. Não tem um meio lá de fora de tudo? Tem? Então, o meio está aqui, né? Certo? Não, certo. Então, se está certo, está certo. Aí eu tenho meio da tangente vezes secante de cá, com sinal negativo, e 1 aqui sobrando. Então, o que que sobra? Meio da tangente de θ vezes secante de θ, menos meio do ln do módulo da tangente de θ, mais a secante de θ, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Bora substituir lá, porque eu já resolvi ela aqui no cantinho. Isso aqui vai me dar meio da tangente de θ vezes a secante de θ, mais meio, mais ou menos, menos, da ln do módulo da tangente de θ,
mais secante de θ, mais sua constante arbitrária favorita. Aqui está em θ, mas eu comecei de x, então bora substituir. Então fica meio, quem é a tangente em função de x? Essa raiz. Raiz de x ao quadrado menos 1. Quem é a secante em função de x? X. Vou fazer o x de cá multiplicando. Menos meio do ln do módulo. Quem é a tangente em função de x? Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Mais, quem é a secante em função de x? O próprio x. Mais a constante favorita. Fácil, difícil, não sei opinar. Fácil, difícil, não sei opinar. Nenhuma das anteriores. Marromeno. Marromeno? Marromeno. Deixa no quadro a questão 2. Deixa um pouquinho para eles pensarem um pouco. Não sei opinar. Pessoas, lembrando que sempre vocês podem assistir de novo pelo YouTube, tá? Próxima. Próxima. Yes. Bora. Já que tem que fazer, então bora, né? Então bora. Se bora, então bora. Ah, essa daqui é bem legal. Eu vou fazer com x embaixo, mas depois vocês podem fazer com x ao quadrado, tá bom? Vou fazer primeiro, vou fazer com x, depois eu faço com x ao quadrado. Porque eu quero fazer essa daqui de duas maneiras diferentes, tá? Então vamos fazer essa. Erro. Podia até ter deixado ali, mas é melhor fazendo junto. Raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x dx. Vem comigo no quadro 1. Ali eu tenho a raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado, certo? Estou nessa situação aqui, ok? Então, x é o quê? A vezes a secante. Onde A é igual a 1. X é igual a 1 vezes a secante de θ. Quem é dx de θ? Secante θ, tangente θ, dθ. Quem é a raiz quadrada? De x ao quadrado menos 1. Raiz quadrada. Quem é x ao quadrado? Secante ao quadrado. Menos 1. A gente já sabe que isso aqui me dá tangente ao quadrado. Dentro da raiz me dá tangente. Ok? Ok. Então, bora substituir. Já tenho todos os elementos que eu preciso. Então, bora substituir. Quem é a raiz quadrada? Tangente de θ. Quem é dx? Secante vezes a tangente de θ dθ. Quem é sobre x? Sobre x é secante. Então, aqui estou multiplicando e dividindo por secante.
só vou ter a integral de tangente ao quadrado. Como é que eu integro tangente ao quadrado? Integrar tangente ao quadrado é a mesma coisa que integrar secante ao quadrado menos 1, não é isso? Concordam comigo? E essa daqui sai de boa, não sai? Não sai suavinha? Por quê? Quem é a integral da secante ao quadrado? Quem é a integral de dθ? Quem é a integral da secante ao quadrado? Quem? Quem que quando eu derivo me dá secante ao quadrado? Tangente. Tangente. Quem é a integral de dθ? Θ. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Quem é a tangente em relação a x? Essa raiz. Quem é θ em relação a x? Arco secante de x, né? Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil? Não, né? Qual que é a dificuldade? Acho que a dificuldade primeira sempre é qual que é a estratégia que resolve o seu caminho mais fácil, né? Acho que é sempre essa, assim. Para mim, a dificuldade maior de integrar é saber o que é que vai resolver rápido. Mas nesse caso aqui, sempre que está envolvendo raiz quadrada de um número ao quadrado, uma variável ao quadrado, está meio piscando que é substituição trigonométrica. Então, acho que é meio que lembrar quem é que resolve quem, né? E aí, em geral, o que acontece? Depois que você substituiu, você sempre vai cair numa integração trigonométrica. E aí que pode ficar difícil para vocês, tá? Então, pega aquele anexo que eu fiz para vocês, dessas notas ainda que são passadas, que está lá, integração trigonométrica. Mas varre ele, mas varre, assim. É comer com farinha mesmo, assim, tá? Tornar habitual para vocês. De bater o olho e falar assim, essa daqui eu sei resolver, essa daqui eu sei resolver. Claro, eu faço várias, tá? Faz isso, vai ajudar muitão, porque a dificuldade de vocês pode ser na integração trigonométrica. Dificuldade 1. Dificuldade 2, sair de θ para x. Mas isso, grande parte, vem daqui, né? Quando você substitui todo mundo, facilita demais da conta, tá? Então, substitui x, já acha dx, depois você arruma a raiz quadrada. Tá bem? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês pensarem. Então, faz o seguinte, vou deixar aí um pouquinho para vocês pensarem. E aí, quando a gente fizer essa última aqui que eu deixei como um desafio, né? Não é um desafio, é só para a gente resolver de 2 jeitos. Aí a gente resolve dos 2 jeitos, tá bom? Que vai dar tempo. Fé que vai. Podemos? Podemos? Então vamos. A gente quer resolver essa daqui. 2x sobre raiz de 4 menos x ao quadrado. E aí a gente vai resolver, primeira maneira, usando a integração trigonométrica, e aí a gente pensa se tem outra integração que pode resolver, tá? Outro tipo de integração que possa resolver. Integral de 2x sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado. Opa!
dx. Ok? Vem cá comigo. Aqui a gente tem uma raiz de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado. Qual que é a relação que a gente substitui? Raiz de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a gente chama de aceno, né? Então, x, quem é o A? Quem é o A? 2. É o camarada cujo quadrado dá 4. Seno θ. Então, quem é dx? 2 cosseno θ dθ. Quem é a minha raiz? 4 menos x ao quadrado é 4 menos 2 ao quadrado vezes seno ao quadrado, que é 4 vezes seno ao quadrado. Coloco o 4 em evidência, fica 1 menos o seno ao quadrado. Quando eu extraio a raiz, 1 menos seno ao quadrado é cosseno. 4 vezes cosseno ao quadrado, raiz, dá 2 cosseno θ. Tá? Tá bom? Bora substituir lá? Bora substituir lá. Esse x aqui, né? X a gente sabe quem é, então vida que segue. Bora lá. Então vai ficar 2 vezes. Quem é o x? 2 seno θ. Quem é dx? 2 cosseno θ dθ. Quem é raiz quadrada? 2 cosseno θ. 2 cosseno θ, vai embora que esse 2 cosseno θ aqui, fica 4 seno θ, certo? Qual que é a integral de 4 seno θ? Menos 4 cosseno θ, não é isso? Sim? Sim. Quem é cosseno θ em função de x? Eu sei que 4 cosseno θ me dá essa raiz, não é isso? Dá 2 vezes essa raiz, né? 4 cosseno θ é o mesmo que multiplicar 2 vezes 2 cosseno. Me dá 2 dessa raiz, né? Então, isso aqui fica menos 2, certo? Que é o mesmo que menos 2 vezes cosseno θ. Tá todo mundo cansado? Vamos fazer devagar. Então, fica menos 2. O que é 2 cosseno? 2 cosseno é essa raiz. Opa, é o contrário. Difícil? Não. Vamos fazer de uma outra maneira? Qual que seria a outra maneira? Raciocina aqui comigo rapidinho. Vou esperar vocês pensarem um pouquinho sobre essa. Dessa maneira. Esperar vocês pensarem um pouquinho para ver se tem alguma dúvida, tá? Podemos? Podemos? Não podemos. Raciocina comigo. Tem uma estratégia que é a seguinte. Se você tem, dentro da mesma integral, uma função e envolve a derivada dessa função, o que você faz? Você chama essa função de u, porque a derivada dela vai aparecer lá quando você derivar, não é isso? Então, vamos pegar. Quem é a derivada dessa função? É da função aqui de dentro, né? É menos 2x dx, não é isso? 2x dx está aqui em cima. Então, vamos tentar chamar u de 4 menos x ao quadrado. Quem que fica du? Menos 2x dx.
Então, substituindo lá na minha integral, quem é 2x dx é menos du, não é isso? Então, fica menos du raiz de u, né? Pronto. Pronto, né? Então, isso aqui fica menos a integral de u elevado a menos meio du. Agora sim é um polinômio, né? Agora sim rola. Como é que se integra polinômio? Aumenta 1 no expoente e divide por esse novo expoente, não é isso? O que é aumentar 1 no expoente? Menos 1 mais menos meio mais 1, mais meio. Então, fica u elevado a meio sobre meio. Esse menos é esse menos, mais essa constante arbitrária de integração. Bora arrumar os arrumáveis aqui, porque eu estou em u e eu quero em x, né? Então, isso aqui, esse meio, passa, copia o primeiro vezes o inverso do segundo, passa multiplicando. Então, fica menos 2. Quem é o 4 menos x ao quadrado? Certo? Elevado a meio, mais sua constante arbitrária de integração. Nada de ver que deu igual? Nada de ver que deu igual? Tá? Vocês viram na lista de exercícios, dessa que passou agora, a questão 5, tinha um punhado lá de constante. Ah, não. Tinha um punhado de constante arbitrária de integração lá, não tinha? Não tinha? E aí, quando você começava a manipular aquelas constantes de integração, você chegava na resposta final. Uma coisa que poderia ter acontecido aqui, e aí eu acho que é o exercício 4 da lista comentava isso, que de um jeito que você integrava, você tinha um resultado de uma função aqui. De outro jeito, você tinha outra função. Mas se você manipulasse uma delas, sobrava uma constante ali, né? Que era exatamente o que diferia da outra. Acho que era até menos 16 sobre qualquer coisa, alguma coisa assim. E aí, lembra que eu disse para você que integração indefinida é uma função, elas se diferem, dois resultados, eles se diferem a menos de constante? Então, aquele menos 16, por exemplo, que aparecia, mais 16 que aparecia aqui, se eu manipulasse essa, quando eu tinha manipulado essa, quando sobrava a função mais 16, aquela função que sobrava era exatamente igual a essa, né? Então, aquele mais 16 aqui, ele estava nesse pacote aqui, sacou? As constantes todas, elas ficam juntas no mesmo pacote, tá? Então, são as mesmas funções, a menos de constante. Sacaram? É melhor olhar agora que você vê que a coisa faz sentido, né? Tá bem? Vamos finalizar? Antes que aqui caia um dilúvio. Essa era a terceira. Agora entrou na cabeça? Glórias a Deusas. Vamos, então? Partiu? Estamos suave? Quarta-feira, então. A gente começa em integração definida, tá? Começa por integração definida. Vocês vão ver que as técnicas vão aparecer ali ao longo da vida, então a gente vai treinar mais, tá bom? E integração definida eu vou deduzir com vocês, e aí na aula de sexta a gente vai chegar e vai amarrar tudo pelo teorema que é a alma do nosso curso, que é o chamado Teorema Fundamental do Cálculo, tá? E aí ele vai amarrar isso que a gente fez com integral indefinida com integração definida, tá bom? Então, bora. Fiquem bem todos, se cuidem. A coisa tá feia dos vírus, das coisas erradas, tudo. Pelo amor de Papai do Céu, se cuida, tá? Eu vou fazer teste também essa semana, porque essa semana eu devo tomar a terceira dose. Então, para isso, gente, se cuidem real, tá? É assim, quem não conhece alguém, quem não tem um amigo que não tá com Covid, é porque não tem amigo, né? Porque tá todo mundo com Covid, tá? Então, vamos se cuidando.
Quarta-feira a gente se encontra nesse bate-horário, nesse bate-local. Dúvidas, mandem para os monitores. O estudo dirigido está aberto, mas não precisa se preocupar ainda, tá bom? Se cuidem, tchau, tchau. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!